Amém, queridos? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a falta de transparência, as consequências da falta de transparência na nossa vida. Pode desligar aquele ventilador ali, por favor? Nós estamos vivendo em um tempo onde as pessoas perderam totalmente a sensibilidade e a transparência. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas criaram para elas um mundo virtual e um mundo real. Muitas vezes a gente presencia as fotos virtuais como algo que está tudo bem, como uma família cheia de amor, e quando na verdade essas coisas não estão acontecendo dentro dos lares. As pessoas criaram um estereótipo de vida. Vamos postar aqui que está tudo bem conosco, que a gente está se amando, que a gente está se beijando, que a gente é o suprassumo, mas quando na verdade as pessoas não estão se suportando mais, não estão vivendo de uma forma real, de uma forma transparente. E essa falta de transparência, ela traz graves consequências às nossas vidas. Né? Criou-se um mundo paralelo, o fantástico mundo de Bob. As pessoas vão lá no almoço, postam o que está comendo, às vezes até pegam uma foto de um cardápio na internet para mostrar que estão comendo uma coisa, quando na verdade não estão. Eu conheci um pregador da palavra, um rapaz, que ele postava fotos com jovens, assim, ele fazia uma montagem na internet, com uma jovem bem bonita, para dizer que era a varoa dele. É um pregador da palavra. Eu não estou exagerando nem brincando, isso é fato. Então as pessoas elas estão criando uma ilusão em torno delas. Fotos de roupas bonitas, fotos de relógios bonitos. E nós não podemos viver um mundo de fantasia. Essa falta de transparência da igreja causa corrupção no mundo. Porque se eu não sou transparente, eu vivo uma mentira. Então, eu estou contando essa situação aqui de um jovem, que é fato, é verdade. Ele fazia uma montagem numa casa bem bonita. Muitas vezes ele postava uma foto dele num cenário muito bonito, vestido, né, com toda a indumentária, todo bonito. E, na verdade, aquilo era uma montagem. Pegava uma moça bem bonita na internet, nessas estrangeiras, né, com aquela pele bem branquinha, que a gente vê que não é nordestina, né, porque a gente tem a pele queimada do sol, e botava aquela foto bonita, e ali era uma ilusão que estava sendo criado sobre aquilo. Aí uma vez eu falei com o pastor dele, olha, o senhor precisa conversar com esse jovem, que esse jovem é um ótimo pregador da palavra, uma pessoa que anuncia o evangelho, mas não pode viver uma vida de mentira. As pessoas perderam a sensibilidade, elas estão criando uma vida mentirosa. E nós precisamos nos despir e mostrar quem nós somos para o Senhor, para que sejamos curados. Senão nós não mostrarmos quem realmente somos, o Senhor não tem como nos curar. Não é verdade? Porque você vai mascarar uma doença, vai mascarar uma ferida que está por dentro, e o Senhor nunca vai poder fazer uma cura efetiva em você. É a mesma coisa nos nossos relacionamentos na igreja. Às vezes você chega para uma pessoa que você já sabe que não está bem, nada bem com ela. Porque, gente, infelizmente, o Senhor fala conosco a respeito de algumas pessoas. E às vezes a gente chega para a pessoa e fala assim, fulano, a gente dá a deixa para a pessoa falar. Como é que você está? Isso está tudo bem. E você? Há um contra-ataque, um Hadouken. Eu estou bem, e você? Às vezes a pessoa não está bem. Quantas vezes eu cheguei diante de algumas pessoas, o que está acontecendo? Como é que você está? Não, está tudo bem. Eu vivo o fantástico mundo de Bob. Lá em casa não tem problemas. O meu marido não deixa a cueca espalhada pela casa. Nem toalha molhada. Nem suja a tampa do vaso. Eu vivo o fantástico mundo de Bob. E você? Não, queridos, nós precisamos ser transparentes.
Muitas vezes nós temos algumas mazelas que precisam ser expostas. Elas precisam ser expostas para serem tratadas. E se eu não exponho a minha mazela, eu vou fazendo com que ela se perpetue. A mesma coisa quando a gente confronta alguém. Eu vou lá e sento com o Pedrão e largo a lenha no Pedrão. Aí o Pedrão sai de lá, não, pastora, está tudo bem. Aí o Pedrão continua vindo para a igreja, não está tudo bem nada. Ele não gostou daquilo que eu falei. Ele não gostou nem um pouco, aí ele vai levando aquilo, vai levando adiante, vai levando. E quando ele externar, o caldo entorna. Porque ele não foi transparente. Às vezes você dá uma repreensão, alguém fala com alguém, a pessoa, não, está tudo bem, você tem razão, e sai daqui guardando um monte de coisas dentro dela, um monte de lixos, e ela não foi transparente. É fundamental que sejamos transparentes nas nossas relações. É igual uma brincadeira. Às vezes você tem uma brincadeira com o Pedrão e ele não gosta, aqui na frente ele gosta, mas por trás ele não está gostando. Então a gente precisa ser verdadeiro, olha, eu não gosto do tipo de coisa que você está fazendo. Eu não gosto disso, então vamos trabalhar para que a gente, seja curado. Hoje em dia é muito difícil você ter confiança nas pessoas, porque elas não demonstram quem elas de fato são. Hoje você não sabe como as pessoas são, por quê? Lá na internet, lá no mundo virtual, as pessoas falam, elas debatem, elas, são eloquentes, mas às vezes quando você vai falar com a pessoa, ela não se abre. Quantas vezes a gente passa por isso? Às vezes elas começam a jogar certas piadas no Facebook, no WhatsApp, Quantos crentes estão fazendo isso? E elas não têm um relacionamento verdadeiro com o seu irmão. Se alguém fez algo que você não gostou, como cristão, você tem obrigação de chegar e falar. Agora criou-se uma forma de viver que você vai expor lá na internet. Você vai alfinetar as pessoas e você não é curado, porque você não se expõe verdadeiramente. Não, aquilo não era para você. E às vezes, muitas vezes, você sabe que é uma piada. Então a gente precisa ser verdadeiro nos nossos relacionamentos. Os nossos relacionamentos não podem ser virtuais. Eles precisam ser de pessoa para pessoa, porque no corpo de Cristo é fundamental esse relacionamento verdadeiro. Muitas vezes as pessoas elas têm medo de chegar e falar por causa da rejeição, o medo de ser exposto, de passar por vergonha, orgulho e soberba. Muitas vezes nós estamos cheios de orgulho e soberba, e aí nós vamos nos cansar trabalhando para manter uma aparência que na verdade não existe. Quantas pessoas elas trabalham em prol de manter uma aparência? Porque elas não foram curadas, elas não se dobram ao seu orgulho e à sua soberba. E Deus não está nesse tipo de atitude, não está nesse tipo de comportamento. O crente, ele não pode ser cheio de orgulho e soberba a ponto de se sacrificar para manter uma aparência irreal. Vamos abrir a Bíblia no livro de Reis, no capítulo, 2 Reis, capítulo 5. Em 2 Reis, no capítulo 5, nos conta a história de Naamã. E eu quero fazer uma comparação entre Naamã e Geazi. Amém, queridos? Vamos ler? Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera a vitória à Assíria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir à mulher de Naamã. Um dia,
ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta, estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: Por que rasgastes tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã ficou com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me. Invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abama e Farfar em Damasco melhores que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não o faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como uma de uma criança. Então, Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: vá em paz. Quando Naamã já estava a certa distância com seus líderes e com todos os seus carros de guerra, os edomitas cercaram Jeorão e os chefes de seus carros de guerra. Mas ele os atacou de noite e rompeu... Onde que eu estava? O cerco inimigo. E até hoje Edom continua independente de Judá. Queridos, vamos parar aqui. O que eu quero trazer com essa palavra? Naamã, ele era um alto oficial, ele era um homem de guerra, ele estava diante de tropas, era um homem importante. Ele achou que o profeta iria recebê-lo com honras por ele ter uma posição. Ele era um homem cheio de soberba até então, orgulhoso, se achava na posição de importância. Amém, queridos?
Quando ele chegou na casa do profeta, o profeta apenas mandou que alguém desse uma ordem a ele. E imediatamente ele ficou furioso com aquilo. Quem esse profeta pensa que é? Afinal, eu sou um homem que estou diante de tropas, eu comando homens. Como pode eu me lavar neste rio, se aonde eu vivo há rios mais limpos, melhores? Só que este homem, ele teve uma atitude. Ele externou aquilo que ele estava sentindo. Aqui diz que ele, indignado, saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abama e Fafar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Ele poderia muito bem ter saído dali indignado e guardado aquilo no interior dele. Quem esse homem pensa que é? Eu vou voltar à minha terra e vou me tratar por mim mesmo? Quem ele pensa que é? Muitas vezes nós estamos como Naamã, leprosos, cobertos apenas por uma indumentária. Naamã devia estar com um uniforme muito bem decorado, devia ser um homem que tinha medalhas e patentes. Deveria ser um homem até imponente, porque ali estava cobrindo a lepra. Aquelas vestes cobriam a lepra. E muitas vezes nós estamos como Naamã, com as nossas edumentárias, com os nossos títulos, com as nossas patentes. E quando somos convocados a fazer algo simples para o Senhor, para que o Senhor nos cure, nós nos levantamos em ira e orgulho. Ele sentiu sim orgulho na hora e soberba por ser quem ele era, mas ele conseguiu externar. Quantas vezes a gente guarda a nossa soberba e o nosso orgulho e não é externado e a gente vai guardando isso? Quem fulana pensa que é para dirigir um grupo familiar? Quem você pensa que é para falar assim comigo dessa forma? Afinal, eu tenho 15 anos de igreja e você está aqui há 2 meses? Quantas vezes a gente age dessa forma? O Senhor nos dá uma direção através de um homem e uma mulher de Deus e nós endurecemos o nosso coração e estamos cheios de lepra embaixo da nossa edumentária e não queremos ouvir. Este homem, apesar de ter saído furioso, ele deu ouvidos àquelas pessoas que estavam ao redor dele. Mas, meu Senhor, é algo tão simples. Muitas vezes, nós somos convocados a fazer algo simples para o Senhor. Endurecemos o nosso coração, tapamos os nossos ouvidos. Este homem se despiu de todo o orgulho que ele tinha, de toda a soberba que ele tinha, e ele deu ouvidos àqueles homens que estavam com ele, e ele foi e mergulhou 7 vezes no rio, para que fosse curado. Ele deu ouvidos. Ele não permitiu que o orgulho e a soberba cegasse os olhos dele e tapasse os ouvidos. Porque muitas vezes nós estamos tão cheios de soberba, tão cheios de orgulho, que os nossos olhos, os nossos ouvidos são tapados. Nós não damos ouvidos a ninguém. Simplesmente nós somos convocados a mergulhar nas águas do Senhor, fazer coisas simples, estar pelo menos na presença dEle. Nós não queremos, porque o orgulho tomou conta de nós. E aí vamos sustentar o peso da edumentária sobre os nossos corpos feridos, os nossos corpos cheios de doenças. Apesar que a lepra, ela tira a sensibilidade. Os exames, quando a gente vai fazer um exame de hanseníase, por exemplo, se enfia a agulha naquela pele e você não sente nada. E quando você está leproso, você não sente mais nada. É como se o seu corpo tivesse entorpecido. Quantos de nós, por uma medida de orgulho, estamos ficando como leprosos, não sentimos mais nada, a palavra não nos toca mais, nós não somos tocados por aquilo que vem da parte do Senhor, porque nós estamos insensíveis. A lepra tirou a nossa sensibilidade.
Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhes diz que se lave e será purificado. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Ele ouviu, deu ouvidos, desceu ao Rio Jordão e se lavou. Às vezes nós achamos que estamos em um lugar alto e não queremos descer dele, quando na verdade estamos podres. Esse homem, ele demonstrou uma tamanha humildade a ponto de ouvir o que as pessoas estavam falando com ele. Eu acredito que não era alguém que estava acima dele, que estava ali falando com ele, mas eram os servos, os homens que estavam abaixo dele. Ele ouviu, ele deu ouvidos. Ele desceu ao Jordão, ele mergulhou 7 vezes e viu a sua pele ser curada. A lepra de Naamã estava externa, estava fora do corpo e era visível. Mas muitas pessoas têm lepras internas, que não são amostras. Nós precisamos, assim como Naamã, nos despir das nossas indumentárias, nos despir do nosso orgulho, da nossa soberba. Às vezes é necessário que tomemos atitudes simples na nossa vida para que sejamos curados. Simplesmente pedir perdão, ou simplesmente se submeter, baixar a crista. Quantos crentes têm cristas altas? Não se submetem, são insubmissos, insubordinados. Quem essas pessoas pensam que são? Principalmente se receberem uma exortação de alguém mais jovem ou alguém mais novo na fé. Quem essas pessoas pensam que são para falar dessa forma comigo? Afinal, eu estou diante de uma tropa, eu sou um homem de guerra. Queridos, nós precisamos tirar de nós aquilo que nos impede de ser curado, nos impede de ser transformado por Deus, ter transparência. Esse homem poderia muito bem, não, eu vou continuar coberto pelo meu uniforme. Eu já estou na frente de tropas, já governo as pessoas, já tenho domínio sobre algumas pessoas. Às vezes estamos como Naamã, mas não queremos ser curados. Depois disso tudo, que ele foi curado, o profeta não aceitou nada da parte dele, mas, como eu li ainda há pouco, ele tinha ido carregado com coisas materiais. E aí vem uma outra pessoa que a gente vai fazer uma comparação. Naamã teve uma atitude de tirar a soberba de si, foi transparente, ele externou aquilo que ele estava sentindo, mas Geazi já fez o contrário. Ele não foi transparente, ele não externou os seus sentimentos, e aí ele foi acometido de lepra. Eu acredito que já havia uma lepra interna. Isso é o meu pensamento, não está na Bíblia, gente. Mas ele já estava contaminado por dentro. Quando chegou a externar, ele já tinha isso dentro dele. Naamã queria tirar aquilo que estava fora. Ele se submeteu. Ele baixou. Ele se abaixou. Ele rebaixou a sua posição de um grande homem para poder tomar banho, para poder se lavar no rio. Agora, Geazi já foi completamente diferente. Vamos ler aqui em 2 Reis, capítulo 5, verso 20. Amém, queridos? Podemos ler? Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que vendo-o se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? Geazi respondeu: sim, tudo bem. Mas o meu senhor
enviou-me para dizer que 2 jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar vindo dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Claro, respondeu Naamã. Leve 70 quilos. Ele insistiu com Geazi para que os aceitasse e colocou os 70 quilos de prata em 2 sacolas com as 2 mudas de roupas, entregando tudo a 2 dos seus servos, os quais foram à frente de Geazi, levando as sacolas. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas das mãos dos servos e as guardou em casa. Mandou os homens de volta e eles partiram. Depois entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. E este perguntou: onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar algum. Mas Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso, a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então, Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso, parecendo neve. Queridos, o que aconteceu nesses 2 casos aqui? Nós temos a oportunidade de ser curados pelo Senhor mediante a nossa transparência. Geazi, ele teve a oportunidade de falar a verdade, de ser transparente. Talvez se ele chegasse no profeta e falasse: profeta, nós vamos precisar. O que você acha de eu correr atrás de Naamã e conseguir alguma coisa? Eu não sei qual seria a atitude do profeta. Mas esse homem, ele se aproveitou de uma situação e não foi transparente. Ele poderia ter chegado diante do profeta com a verdade. Ah, profeta, eu sinto muito, mas eu achei que a gente deveria ter pego alguma coisa e fui lá e fiz. Ele teve a oportunidade, mas ele escondeu. Eu creio que a lepra dele já existia, porque ele desejou isso. Ele quis isso. E ele enganou o profeta. Inventou uma história para enganar o profeta. Quantas histórias nós estamos tentando enganar a Deus com as nossas desculpas? Quantas coisas nós estamos escondendo de Deus? Não somos transparentes, às vezes estamos leprosos, gananciosos, orgulhosos, mentirosos, mas escondemos. Eliseu, aqui no verso 26, já sabia, mas estava dando oportunidade para que ele se redimisse. Às vezes Deus nos dá a oportunidade para nos redimirmos, mas nós não queremos, nós escondemos a nossa realidade. Esse homem ficou leproso e toda a sua descendência. A nossa falta de transparência vai condenar toda a nossa descendência. Às vezes os nossos filhos estão vendo a gente esconder certas situações da liderança da igreja, dos pastores da igreja. Às vezes a nossa casa é totalmente atribulada, o nosso casamento é atribulado. Mas quando nós chegamos perto dos pastores, nós estamos com a nossa indumentária. Todo mundo certinho, todo mundo bonitinho. Nossa, que família perfeita. E aí saiu da porta da igreja para fora, falta um matar o outro. Quando estamos mal, precisamos chegar diante do Senhor. Eu estou mal, sim. Eu estou leproso, eu estou desejando pecar, eu estou tentando aprontar, eu estou mascarando quem eu de fato eu sou. Eu não consigo me livrar da mentira. Eu não consigo me livrar da fofoca, eu não consigo me livrar da prostituição. Nós só vamos ser curados quando formos de fato verdadeiros com o Senhor. Quantas pessoas passam anos e anos nas igrejas e não são curadas por falta de transparência, porque a religião colocou uma indumentária naquelas pessoas e elas estão mascarando a sua lepra.
Tinha necessidade de Geazi mentir dessa forma? Criar toda uma história, inventar que haviam chegado 2 jovens. E depois o profeta lhe perguntou, o profeta já sabia. Às vezes nós chegamos diante de uma pessoa e perguntamos, fulano, como é que você está? Às vezes a gente sabe já que a pessoa está em fornicação, está fazendo alguma coisa, porque o Espírito fala. Aquilo testifica dentro da gente. Sabe aquele bolo que dá no estômago? Quando vocês forem líderes de alguém ou pastores, vocês vão sentir. É como se vocês tivessem engolido algo pesado. Fica aqui, ó, no seu interior, mas você não pode chegar para a pessoa e falar, ó, fulano, você... A oportunidade de você dar, fulano, vamos conversar, como é que você está? É a deixa que o profeta deu. Às vezes a gente dá essa deixa para a pessoa chegar e se abrir, para ser curado. Ninguém está aqui para condenar ou levar o outro à condenação, à vergonha, não. É para ser curado. Eu gosto muito de uma menina que tem aqui na igreja, amo essa menina. Eu sempre falei, ela é muito transparente. Quando ela não está bem, ela não está bem. Ela chega, pastor, é isso, isso e isso. Deus vai trabalhar no interior dela, vai fazer dela uma grande mulher de Deus por causa da transparência. Pode estar errando hoje, pode estar, mas é transparente, ela não consegue esconder nada. Nada. E às vezes tem pessoas que tentam esconder, e você já sabe. Nós precisamos ser curados, mas precisamos ser transparentes. Você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata nem roupas, nem de cobiçar olivais. O profeta não chegou acusando ele, mas o profeta falou, eu sabia, eu estava contigo em espírito. Por que você está... Sabe, eu acho que a indignação deveria ser assim, por que você mentiu? Por que você não me falou que você queria essas coisas? Para que esconder? Às vezes nós estamos gerando no nosso interior coisas que vão trazer consequências terríveis para nós. Vão nos marcar para o resto da vida. E a gente fica escondendo. A gente deseja, e quando a gente deseja no coração está sendo gerado. Claro que quando esse homem, Geazi, deve ter visto aquele tanto de coisas, aquelas roupas finas, deve ter desejado, uma roupa dessa lá em casa. Uma mulher dessa na minha casa. É a mesma coisa. Um gatão desse lá comigo. É a mesma coisa. E às vezes não é a hora. Deus tem algo melhor para você. Talvez Deus teria riquezas muito maiores para esse homem. Muito maiores. E aí ele foi acometido de lepra, toda a sua descendência. Para sempre. Atingirá você e seus descendentes para sempre. É uma coisa muito forte, uma coisa muito pesada. Nós precisamos ser transparentes nas nossas relações familiares, nas nossas relações com os nossos irmãos de igreja. Sabe por quê? Muita gente está sendo acometido por lepra e levando a sua descendência à condenação. Porque esconde a sua real intenção, esconde o seu real sentimento. Nós não podemos esconder os nossos sentimentos, nós podemos até esconder das pessoas, mas de Deus nós não vamos conseguir. Quantas pessoas estão perdendo o seu chamado por esconder, por não ser transparente. Às vezes frequenta a igreja, está ali com os irmãos, mas está guardando sentimentos de coisas que aconteceram há 2, 3 anos atrás, ou um desentendimento que teve com o irmão, e vai guardando, e guardando, guardando, e quando vê, a lepra vai ser externada. E a lepra, ela faz você perder a sensibilidade. Você não é mais sensível à voz do Espírito, não é mais sensível à voz de Deus. Você se tornou, entorpecido por aquela doença. Orgulho, soberba. Quer ver uma coisa terrível na vida do crente? É o orgulho. Porque o orgulho faz com que você não queira voltar atrás nas suas atitudes erradas. Às vezes você dá um passo errado, você vai levar a sua casa à condenação, seus filhos estão vendo.
A tua geração vai ser tomada pela lepra. Às vezes, famílias deixam de vir à igreja e os filhos, papai, por que nós não vamos na igreja? Não, eu não quero ir mais. Orgulho. Aí os teus filhos vão pensar assim, não, se o papai não quer ir mais, a igreja não tem importância. A comunhão não tem importância. E como que você vai instruir o teu filho se você não faz? E como você vai curar a sua geração se você não se submete? E como você vai ensinar o caminho da cura aos teus filhos se você não tem a disponibilidade de fazer coisas simples? De guardar o seu orgulho, jogar ele no lixo e voltar atrás nas suas atitudes? É uma coisa para pensarmos, porque as nossas atitudes como cristãos hoje, elas vão determinar o futuro da nossa geração. Se nesta noite tem alguém leproso, tem alguém doente, que precisa ser curado, precisa ter transparência. Se não formos transparentes, às vezes você fala alguma coisa para uma pessoa que nem é no sentido de querer magoar, as pessoas ficam com raiva de você. Uma vez eu falei com uma irmã, ela já tem uma idade, mas ela está na obra, ela ficou chateada porque eu falei que ela era de idade, e ela já era de idade. Não foi no sentido de ofensa, foi no sentido de mostrar para uma geração jovem que uma pessoa, apesar da idade, estava avançando no reino. Só que aquilo ofendeu, e a pessoa guardou isso. Às vezes quem fala não tem intenção de magoar. Por isso que você precisa externar. Olha, fulano, que você falou comigo, me chamou de Cali, velha coroca. Porque a Cali, coitada, ela ouve isso muito. Eu não gostei. Isso me marcou, me magoou. Então tá bom, meu amor, não vou te chamar mais, vou te chamar de tchutchuquinha da igreja. Eu estou dizendo uma brincadeira, uma coisa simples, mas às vezes acontece isso. Por uma coisa simples, você vai atraindo maldição sobre você, deixando a porta aberta para Satanás agir. Coisas simples. Você pode determinar o futuro da tua geração, ou vida ou morte. Você escolhe. Por causa de um sentimento. Naamã, ele foi, extraordinário na atitude de externar. Ele ficou irado mesmo. Às vezes a gente fica irado. Poxa, sacanagem o que fizeram comigo. Eu vou falar mesmo, Cali, você pisou na bola comigo. Eu estava aqui trabalhando na igreja, você foi dormir e não me ajudou. A Cali sabe que eu mais falo. Quem mais fala sou eu, se eu tiver com raiva de alguma coisa. Fulano, é isso. Eu não guardo nada. Não guardo para eu não criar lepra. Para eu não ficar guardando rancores de ninguém. Você não vai me ver com raiva de ninguém. Nem com inimizade com ninguém. A pessoa pode ficar comigo, porque vai ouvir. Mas eu não. Eu não quero guardar nada. Eu vou continuar te amando da mesma forma. Isso é ter transparência. Agora tem gente que fica chateado com você, fica só que nem querendo dar o bote de cobra. Fica. Se eu pudesse, destilava veneno a 100 metros. Psss. Vai dizer que eu estou mentindo. Não estou. Tem gente que é assim sim, está assim para você, ó. Miserável. Tomara que tropeça e cai do púlpito. Tomara que ela se enrosca no microfone e cai lá de cima. Gente, tem pessoas assim sim, dentro da igreja. Dentro da igreja. Vamos ver uma outra situação onde a omissão, onde a falta de transparência causou morte. Aqui ele foi só acometido de lepra, mas tem situações que causam morte. Vamos lá para o livro de Atos, capítulo 4, verso 32. Amém, queridos? Podemos ler? Atos, capítulo 4, a partir do verso 32.
Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador ou filho da consolação, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Nessa passagem, nós vemos um homem que ele vendeu tudo o que tinha, elevou o nível de oferta naquele ambiente e colocou aos pés dos apóstolos. Eu acredito que essa atitude de Barnabé mexeu com muita gente no meio da congregação. Às vezes, algumas atitudes dentro da igreja mexem com muitas pessoas. E as pessoas, às vezes, movidos por uma emoção, movidos não sei por que sentimento, também vou fazer. Eu quero também que as pessoas vejam que eu estou fazendo da mesma forma. Só que nesse capítulo a gente vê que todos creram, uma era a mente e o coração. Ali não era confabulado apenas com a mente, mas eles tinham isso no coração. Às vezes nós queremos fazer as coisas com a nossa razão, mas o nosso coração está longe de certas atitudes. E mais adiante a gente vai ver no capítulo 5, o relato sobre a vida de Ananias e Safira. Aqui no capítulo 5 conta o seguinte: um homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. A mulher dele também estava ciente do valor que vendera aquele pedaço de terra. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Queridos, algumas coisas residem no nosso coração. E ali, Ananias permitiu que Satanás estivesse ali dominando os sentimentos dele. Ele poderia muito bem ter vendido por uma quantia e falado aos apóstolos: olha, eu vou tirar essa parte aqui, que eu tenho que acertar isso, acertar aquilo. Mas ele não o fez. Ele viu que Barnabé havia feito. Eu não sei se ele quis também fazer da mesma forma. Ele quis imitar Barnabé para se mostrar. Não sei o sentimento de Ananias. Às vezes tem pessoas na igreja que querem se mostrar. Querem fazer as coisas porque o outro está fazendo por uma emoção carnal. Eu não sei se esse casal foi tomado por uma emoção carnal, não sei. Mas ali eles tinham a oportunidade de falar a verdade aos apóstolos. E aí ele pegou e levou uma parte, mas Satanás já tinha trabalhado no coração dele. Ele já tinha guardado uma parte que não tinha necessidade dele dizer essa mentira. Ela não lhe pertencia, e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? Era dele, o dinheiro era dele. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Às vezes nós confundimos os homens. Nós estamos fazendo algo sem saber que Deus, sem ter a consciência de que Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele vê todas as coisas, Ele sonda as nossas intenções, Ele conhece os nossos pensamentos.
Como estamos agindo? Estamos sendo transparentes com o Senhor, mas queremos fazer as coisas apenas para mostrar aos homens. Às vezes você é colocado para fazer algo na igreja, você quer ser politicamente correto, você quer fazer, mas o seu coração não está naquilo. E você precisa externar, pastores, não é isso, que eu não gosto de fazer isso, eu não quero. E às vezes você vai fazendo as coisas, e o teu coração já está cheio. Quantas pessoas fazem as coisas para que os outros vejam o que ela está fazendo? Qual é o sentimento que nós somos movidos? Por qual sentimento? Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então, os moços vieram, envolveram o seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Grande temor se abateu sobre as pessoas. Aqui é Novo Testamento, gente. Isso não é no Velho. O outro foi acometido pela lepra e esse de fato morreu. E a nossa omissão, a nossa falta de transparência vai causar morte de ministério, morte dos sonhos. Porque ali você está, sabe, morrendo aos poucos. Às vezes você é colocado em algo que você está morrendo aos poucos porque você não é transparente. Você não é verdadeiro. Nós precisamos ser verdadeiros. Quando somos verdadeiros, nós somos tratados. Quando alguém perguntar para você, fulano, como você está? E você, de fato e de verdade, não estiver bem, procure alguém idôneo dentro da igreja. Sente e fale, eu realmente não estou bem. Eu realmente preciso ser ajudado. Eu realmente preciso ser transformado. Eu sou mentiroso. Eu sou enrolão. Eu sou fofoqueiro. Eu sou tudo de ruim, mas eu quero ser consertado. Eu quero ser lavado nas águas do Cordeiro, nas águas que vêm do trono de Deus. Mas às vezes não, eu quero esconder. Afinal, eu preciso manter uma aparência. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher. Sem saber o que havia acontecido, Pedro lhe perguntou, diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela, sim, foi esse mesmo. Quantas vezes, como esposas, nós somos coniventes com o pecado do nosso cônjuge? Às vezes até alimentamos. Às vezes a Safira, vamos aqui parafrasear. A Safira estava assim, meu bem, vamos entregar só essa parte. Eu estou precisando de um sapato novo. Aquela gladiadora nova. Eu vou ficar, tchutchuca. Vamos entregar só isso para eles. Vamos comprar lá um puxadinho lá na praia. Eu estou só parafraseando que não estava isso na Bíblia, gente, mas eu estou dizendo. Talvez ela tenha alimentado ele. Ananias, olha, eu não sei não, hein? Esses apóstolos aí, eu acho que eles vão pegar esse dinheiro, vão tomar uma, vamos guardar ele. Vamos dar só uma parte. Normalmente a gente, mulher, a gente vai fomentando algumas coisas no nosso marido. A gente fomenta, ou fomenta coisa boa, ou fomenta coisa ruim. Homem, ele é suscetível à nossa lábia. Quando vocês casarem, vocês vão ver como é que as coisas funcionam. Se você não for uma mulher de Deus, você afasta o seu marido do Senhor. Você, não, realmente, marido, vamos guardar isso aqui. Com esse dinheiro aqui, a gente pode pagar a escola das nossas crianças. A gente pode, não sei, pagar um curso. Eu estou parafraseando, gente. Isso não poderia ser só com dinheiro, mas com coisas diferentes. Ah, marido, vamos para a igreja hoje não. Vamos fazer aquela viagem, vamos curtir. Talvez ela tenha sido, sabe, coparticipante disso, fomentando. Porque para ela chegar e falar que foi esse valor, porque, de fato, se ela não tivesse culpa no cartório, Deus não ia permitir que ela morresse. Se o homem chegou para ela assim, mulher, eu vendi por tanto, estivesse enganando ela também, eu creio nisso.
ela não teria morrido. Está entendendo? Porque ali também ela deixou de ser transparente. A gente pode falar assim, mas talvez ele tenha enganado ela. Deus, ele saberia. Ela não morreria se ela tivesse sido enganada pelo marido. Mas em 99,9% das atitudes do nosso marido, nós estamos com o dedinho lá. É verdade ou não é? A mulher, ela tem um domínio terrível sobre o homem. Agora o homem, a casa precisa ter um sacerdote, gente. O homem precisa ser homem. Homens que estão nesse lugar, não permitam que as mulheres de vocês manipulem vocês. Vocês precisam ser homens de Deus, sacerdotes. Se você vê que ela está falando algo que não é contraditório à palavra de Deus, rejeite, repreenda. Se não houver homens de Deus numa casa, se não houver sacerdote, a ordem fica invertida. Haverá morte. Morte de ministério, morte de sonhos. A sua geração não vai ver a terra prometida que Deus tanto fala. Pedro disse, porque não, deixa eu ver aqui. Onde que eu estava? Diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela. Sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés deles. Então, os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Queridos, se houvesse ali, naquele momento, um arrependimento por parte daquela mulher, a hora que Pedro perguntou a ela falasse, puxa, Pedro, vacilamos, hein? Não foi por isso, não. Meu marido e eu tínhamos combinado, mas o meu coração não vai permitir que eu faça dessa forma. Ela estaria viva. Estaria viva, ela não morreria. Mas ela continuou afirmando a mentira. Quantas vezes as mulheres estão afirmando sobre algo que não é da parte de Deus, junto com seus cônjuges, para fugirem da presença de Deus, para fugirem daquilo que Deus tem. Muitas vezes, como mulher, não queremos perder o domínio e o controle sobre os nossos cônjuges. Aí nós começamos a fomentar coisas malignas, para que eles fujam da presença de Deus. Só que tudo isso tem uma consequência terrível. Nós podemos matar a nossa geração, nós podemos acabar com aquilo que Deus tem para nós. Muita gente está deixando de congregar, está deixando as igrejas hoje porque não estão tendo transparência diante do Senhor. Que nós nos levantemos e sejamos transparentes, não importa se aquilo que vamos ver é preto e sujo. Mas precisamos ser lavados. Precisamos ser lavados para que nós sejamos curados e a nossa geração possa fazer parte desse dia precioso que será a vinda dele, para estar com ele. Qual é a doença que precisamos ser curados? Queremos ser como Naamã, que desceu do seu alto nível e se submeteu e se humilhou, quebrou o seu orgulho de grande general, homem de guerra, homem poderoso. Ou queremos ser como Geazi, gananciosos, mentirosos, enganadores e cheios de lepra. Aí, às vezes, as pessoas perguntam, mas a minha casa, eu servi ao Senhor tantos anos, meus filhos, meus isso. Mas, às vezes, sabe por quê? Porque não foi curado de algumas mazelas que você transferiu para a sua geração. Somente transferiu. E aí, quando seus filhos tomam uma certa idade, eles vão partir
para o mundo, para as coisas mundanas, porque você não foi curado. Então não tem como você curar alguém se você ainda precisa de cura. Nós precisamos ser curados para curar a próxima geração, para curar os nossos filhos. Somos iracundos muitas vezes. Os nossos filhos, eles reproduzem direitinho o que nós somos. Às vezes uma criança, ela chega na igreja, a gente vê que a criança, ela fala tanta coisa, ela faz tanta coisa, mas se você for sondar, a casa dela é daquela forma. Ela apenas está reproduzindo aquilo que ela vê o pai fazer. Quem nós temos sido? O que nós temos feito? A transparência vale não só para as nossas relações com Deus, mas para a relação com a nossa esposa, com o nosso esposo. Seja verdadeiro, tenha o hábito de sentar e falar com o seu esposo: olha, fulano, eu não gosto dessa forma que você faz isso. A mesma coisa com a esposa: mulher, eu não gosto. Você me magoa, você me entristece quando você fala comigo dessa forma. Pais e filhos, às vezes o filho fica guardando mágoas do pai, porque o pai às vezes não sabe tratar o filho, tem uma truculência, uma ignorância, seu lesado, seu imbecil. Já vi até uma mãe chamar uma filha de jumenta batizada. Jumenta batizada. Eu não sei de onde essa pessoa tirou essa expressão. Então, às vezes, a gente não sabe tratar os nossos filhos, a gente está criando feridas nele. E aí ele olha para a gente, como é que ele vai nos respeitar, se nós não os respeitamos? Às vezes a gente acha que filho é empregado da gente. Ô, sua besta, vai ali, pega isso aqui. Ah, mas que demora. Aqui no Nordeste tem muitas expressões, né? O seu lesado, muitas expressões feias. A palavra tem poder, ela é uma sentença. Tudo foi gerado através da palavra. E nós somos santos, e a nossa palavra tem um peso. Às vezes nós nos pegamos falando coisas para os nossos filhos terríveis. Ai, esse menino, não aguento mais. E logo largamos uma palavra feia. É uma sentença. Tudo foi feito através da palavra, a palavra é poderosa. Então nós precisamos avaliar quem nós temos sido. Eu tenho sido transparente, translúcido, aquele que dá para ver de um lado ao outro? Ou eu tenho colocado uma capa, uma indumentária? Não coloquem capa. A religião nos colocou uma capa, mas a palavra do reino, ela vai tirar essa capa vai ser lançada fora, e toda lepra que está debaixo dessa capa vai ser curada. Deixem-se ser curados. Mulheres que carregam mágoas, e aí elas ferem por medida de proteção. É como se fosse um ouriço, porque foi tão ferida, que aí ela quer ferir para se proteger. Homens fracos, que eles querem ganhar as coisas no grito, porque são fracos, têm medo. E aí querem descontar no grito, e às vezes pega logo o mais fraco de dentro de casa. Quantos homens são fracos e descontam nos filhos? Que essa geração não seja assim. Haja com amor, deem o exemplo. Nós temos a oportunidade de construir a nossa família sobre a rocha. Nós temos a oportunidade de fazer uma família segundo o coração de Deus. E uma família segundo o coração de Deus senta, conversa, fala a verdade. É muito bom isso, você externar os seus sentimentos com seus filhos, com a sua mãe. Às vezes, uma vez nós fomos chamados a uma casa para resolver uma contenda de irmãos. E um irmão estava do lado de fora e o outro estava no quarto. E quando o outro saísse do quarto, o outro estava com a faca na mão e ia furar o outro. E quando nós chegamos nesta casa para conversar com os irmãos, sentamos para saber qual era o problema, porque eles estavam daquele jeito. E a única coisa que o outro irmão estava sentindo era a falta da comunhão. Não, porque ele
Agora ele não ouve mais música comigo, ele não conversa comigo, ele não fala mais nada comigo. E a confusão era simplesmente um que amava e não estava sendo correspondido e queria atacar o outro. E aí nós sentamos e conversamos e oramos, aquela briga terrível que estava se arrastando por alguns anos, passou. E até hoje a família desses jovens é grata e ora, e quando nos vê, nos abraça e chora conosco. Não tinha problema nenhum, não tinha, era simplesmente a perda da comunicação. Se perdermos a comunicação dentro da nossa casa, vamos destruir aquilo que Deus começou a construir. Quando Deus quis parar a Torre de Babel, o que ele fez? Ele misturou as línguas, acabou a comunicação entre o povo. E quando a gente perde a comunicação, a gente perde aquilo que está sendo construído. Ali as línguas foram confundidas e as pessoas não conseguiam mais construir aquela torre. E a nossa família é uma torre que está sendo construída para chegar aos céus. E nós não podemos perder a comunicação. Homens que estão aqui, comuniquem-se com as suas mulheres. Os homens são muito difíceis de comunicar, é horrível conversar com o homem, porque você fala, ele tá, sim, fala fulano alguma coisa, é sim, A mulher, ela é movida pelo falatório, então, gaste um pouquinho do seu léxico para falar com a sua esposa. Fale com ela. Mulheres, falem menos e hajam mais. Porque o homem, a mente dele fica confusa quando a gente começa a falar demais. Ele fica totalmente perdido. Escolha um problema de cada vez. Você tem 30 dias no mês, faça um caderninho. Não fale todos os problemas de uma vez só, sabe por quê? Ele não vai conseguir resolver nenhum. Se você trazer para ele um problema, ele vai conseguir trazer a solução. Então, enumere os seus problemas, pegue um caderninho se você tem dificuldade. Cada dia do mês, faça uma janta gostosa. Aí depois da janta, depois do seu momento com ele, e também não é naqueles momentos preciosos que você tem na cama. Passou aquele momento, aí sim você vem com a sobremesa. Marido, sabe o que é? Sabe o que é, marido? É isso. Um só. Ele já vai estar calmo. Ele já está com o bucho cheio, como diz aqui no Nordeste. Ele vai te escutar. Agora ele acaba de chegar em casa, cansado, estressado, com fome. Os sentidos dele estão todos em déficit. Todos eles. E aí você vem encher a cabeça dele de problema. Seja sábia, seja madura. Maridos, da mesma forma, quando você vê que sua mulher está na TPM, não se arrisque pisando no chão que ela passou pano. Se você não quer morrer, não molhe o banheiro que ela secou. Não se arrisque, pegue um caderno e anote as datas do mês. O ciclo menstrual é de 21 dias. Você tem que ver mais ou menos quando estiver beirando essa data, que ela estiver meio espumando no canto da boca e com o olho estatalado. Não se arrisque. Porque eles querem se arriscar justamente nessas épocas. Seja sensível. Seja amável. Mulheres, ajudem os vossos maridos a amarem, porque eles têm uma missão de amar as vossas mulheres. E vocês têm uma missão com eles de ajudar eles a amarem vocês. É uma missão quase que impossível. Queridos, a gente precisa ter sabedoria do alto. Jovens, tenham sabedoria do alto. José, ele foi muito sábio quando saiu correndo da mulher de Potifar. Não convidem meninas para estar a sós com vocês. José nos deixou ali um exemplo muito grande. Ele saiu correndo. Agora você não, você quer colocar dentro do seu harém. E não está certo isso. Fujam dessas coisas.
Outro homem que nos deixou uma lição muito grande foi José, marido de Maria, que passou com ela durante os 9 meses sem tocar nela. Olha que coisa. Pense numa luta que esse homem passou. Às vezes você nem é casado, você já quer tocar. Peguem as grandes lições da Bíblia. Coloquem em prática na vida de vocês. Fujam da aparência do mal. Meninas, não caiam na conversa mole de homem. Homem, quando ele quer uma coisa, ele vai falar tantas coisas bonitas para você. Ele vai tirar coisas assim que você fala, meu Deus, nossa, esse é um homem dos sonhos de qualquer mulher. Ah, é. Sejam mais espertas. Tenham maturidade. Às vezes algumas meninas, elas caem em laços tão tosco, que nem uma pombinha não cai. Gente, sejam mais espertos. A gente tem que ser, sabe, espertos. Os filhos das trevas são mais astutos do que os que não são. Os da luz. Nós somos bobões, meninas bobonas. Cai em qualquer conversa. Começou a conversar trocado contigo, bloqueia. Bloqueia. Conversinha mole, bloqueia. Nós não precisamos mais andar em pecado por tolice, gente. A gente já sabe o que é pecado. Hoje em dia a gente já sabe. Ninguém me avisou. Avisou sim, porque a mídia toda, a televisão, as novelinhas, tudo sabe. Então vamos ter maturidade espiritual. Estamos ouvindo a palavra. Vamos ser sagaz. Vamos parar de tolice. Amém, queridos? Não vamos compactuar com as trevas. Não vamos vacilar. Mulheres que estão aqui, vocês viram aqui o que aconteceu com Ananias e Safira. Não permita que o seu marido morra. Quando ele estiver fazendo algo que não condiz com a palavra, meu filho, peraí, você está errado. Você não tem necessidade de fazer isso agora, já que se propôs, vamos lá e vamos fazer por inteiro. Você está errado. Mesmo que a gente esteja precisando, nós não podemos tocar naquilo que já consagramos ao Senhor. Quantas de nós estamos levando os nossos maridos à morte, à condenação? A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a tua casa e a tola com as próprias mãos a derriba. Quantas mulheres tolas, achando que terão domínio dos seus maridos. Porque elas pensam assim, não, na igreja ele está lá e o pastor manda, e o pastor faz, e a igreja toma o meu tempo, o horário que é para eu ir para o shopping, o horário que é para eu passear. Muitas mulheres aqui que estão nessa igreja agiam dessa forma. Elas achavam que os homens longe da presença do Senhor, elas iam conseguir manipulá-los o resto da vida. Queridas, homem nenhum longe de Deus presta. Nenhum. Porque ele não tem temor. E no momento que ele for seduzido pelo mundo, ele vai enjoar da sua cara. Porque é assim. Os casamentos no mundo, estou enjoada. Teve uma pessoa que eu estava dando uma palestra de casais sobre relacionamento sexual. Aí um homem me perguntou assim, mas e quando a mulher não satisfaz o marido? Ela já está numa certa idade e aí ela não tem mais... Não, gente, um casamento com Deus não tem isso. Deus, ele nos criou para ser uma só carne. Então, não existe isso da mulher não satisfazer o marido. Não existe. Mas se ela estiver na menopausa, não tiver mais... Vocês vão procurar uma forma de estimular um ao outro. Não existe isso. Agora, no mundo, as pessoas pensam assim, olha, minha mulher, ela está numa fase que não me satisfaz, então eu vou lá na rua procurar outra. Porque isso é o que o mundo prega. E esse homem era um homem cristão que estava me fazendo essa pergunta. Um homem cristão. Eu não sei aonde ele leu isso. Que a mulher não satisfaz o seu marido. Um casamento onde é gerado em amor, o relacionamento é amor, não vai haver isso. Não vai. Com certeza. Nós somos renovados pelo Senhor. Nós somos ativados pelo Senhor. Amém, queridos?
Vamos ser vigilantes, vamos ser transparentes. Hoje a palavra foi sobre transparência. Quem você tem sido? Quem você tem sido? Uma chapa queimada ou aquela que dá para você ver do outro lado? Transparência. Por mais que isso vai te trazer, sabe, perdas, consequências sobre a tua vida, você precisa ser claro. Você precisa ser claro com a sua esposa. Você precisa expor o que você deseja. Às vezes tem homens que têm pensamentos iníquos de prostituição, vai buscar algumas coisas na internet porque não tem coragem de falar para a esposa certas coisas. Deus nos criou para nos alegrar juntos, amém? Isso é para os casados, tá? Não é para os solteiros. Os solteiros têm que orar bastante e se tratar, tomar banho gelado, principalmente os meninos, até que Deus prepare o tempo certo para o casamento. Às vezes as pessoas acham que é, ai meu Deus, eu sou um sujo. Não, é da natureza humana, mas a gente precisa conseguir controlar os nossos instintos. Orar, pedir a Deus e orar para que Deus mande no tempo certo, porque às vezes os jovens querem se precipitar, casando, pensando que casamento é só sexo. Não, gente, isso passa muito rápido. Rápido até demais. Aí você vê que não é. Passou. É desse jeito. Passa rápido. Essa euforia, eu quero. Aí quando você casa, você vem conta de luz, conta de água, mulher chata, marido chato. Aí tu vai ver. Aí você tem que ficar casado pro resto da vida. Então esperem no Senhor. Peçam direção a Deus. Evitem o contato físico que vai te levar a imaginar coisas. Às vezes as pessoas ficam brincando com fogo. Não brinquem com fogo, porque ou amanhece mijado ou queimado. Quando a gente era criança, a mãe da gente falava, não vai brincar com fogo, senão vai amanhecer mijado. Não brinquem com fogo, se você não quer sair chamuscado, queimado. Vamos nos colocar de pé, vamos estar orando, amém?